Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, boa tarde aos nossos amigos da internet. Vamos dar início a mais uma reunião aqui da nossa Casa do Caminho. E, primeiramente, vamos dar os nossos recados, como é de costume, né? A casa mantém trabalhos praticamente todos os dias, né? As quartas é sempre nesse horário, né? Às 14 horas, com palestras e passes. E nas segundas, às terças e quintas, às 20 horas, também com palestras e passes. No sábado, às 15 horas, tá? E no domingo, às 10 horas da manhã, sendo que no domingo tem o curso de evangelização infantil. E a casa também tem um trabalho na sexta que não é aberto ao público. É um trabalho de auxílio aos familiares dos dependentes químicos. Quem tiver interesse em encaminhar alguém para que seja atendido aqui pelos nossos plantonistas, só que na sexta não é uma reunião pública, não é aberta ao público, realmente é só os familiares que participam, né? O grupo que trabalha aqui é os familiares dos dependentes químicos. Então esses são os trabalhos realizados pela casa. Nós estamos tendo também o curso, né, que já teve início, cursos de primeiro ano, básico do Espiritismo, né? Quem tiver ainda interesse, ainda dá tempo de tentar falar aí com o plantão, aí para tentar agendar e começar a frequentar os cursos. E nós temos também o nosso trabalho na área social, onde é desenvolvido pela casa um trabalho de ajuda aos moradores de rua. Isso é feito todo sábado. Depois que, em torno das 18 horas, o pessoal sai daqui, é feita distribuição de lanches nas imediações do metrô Carandiru. Aí tem uma equipe que trabalha todo sábado também com esse trabalho. Quem quiser também participar ou vir acompanhar esse trabalho também está aberto ao público. E também nós atendemos 62 famílias, né, com cestas básicas, né? Ela é distribuída todo segundo sábado de cada mês, né? E aí eu faço um apelo, né, para os presentes e para os nossos amigos também que puderem enviar algum tipo de ajuda, né, de alimento não perecível, para que os alimentos básicos que compõem a cesta básica, né, o arroz, o feijão, o óleo, o leite em pó, quem puder contribuir, a casa agradece. E agora nós estamos com uma meta de aumentar, né, sistematicamente também a ajuda dessas famílias, né? Atendemos 62, a ideia é para 64, no segundo semestre 66, encerrar o ano com 70 famílias. Então a ideia é ir subindo gradativamente, e se Deus nos ajudar e permitir, nós vamos conseguir nosso objetivo. Tá? E antes de iniciar, então eu peço também os presentes que não esqueçam de desligar seu celular. Tá ok? Então vamos agora nos acalmando, nos ligando com o alto. Vamos deixar que a espiritualidade que sempre está presente nessa casa nos abençoe. Vamos entrando nessa corrente de amor e vamos deixando que a paz que Jesus veio transmitir ao mundo adentre dentro dos nossos corações e pensamentos, para que unidos dessa paz, possamos ter compreensão do que será ministrado nessa palestra de hoje, que será apresentado, para que possamos, em cada palestra, em cada texto que lemos, cada vez que nos dedicamos um minuto que seja o nosso dia às coisas espirituais, possamos nos elevar, nos engrandecer e aumentarmos o nosso conhecimento a fim de conseguirmos a melhora que é o objetivo da nossa encarnação. Então vamos pedindo a proteção de Jesus, nosso Mestre, a bênção de Deus Pai, e vamos convidando a nossa irmã Renata, que vai proferir o texto em nossas mãos do livro Ceifas de Luz, do Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel. Salve, Renata. Boa tarde, gente, tudo bem? Mais uma vez, é muito gratificante poder estar aqui com vocês para nós discutirmos um pouquinho a respeito, né, dos ensinamentos que Jesus nos deixou.
eu recebi um presente hoje, né, que foi conversar um pouquinho com vocês. E esse texto em nossas mãos, ele inicia com uma passagem do Pai Nosso, né, da nossa prece universal aí, que em todos os momentos nós recorremos a ela, né? Quer seja um momento de desespero, de dor, de aflição, e até nos momentos que nós temos que agradecer, porque que não, né? Nós nos recorremos a essa prece. Então, essa parte, né? Venha a nós, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por que nós falamos, venha a nós, o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. E aí, quando nós falamos isso em todos os instantes que estamos fazendo o nosso Pai Nosso, fazendo a nossa prece, só que nós não prestamos atenção nas palavras que estão sendo ditas ali. E por que nós queremos mudar as vontades? Nós não queremos entender, enxergar aquilo que está dito nessa simples frase que nós proferimos. Nada acontece por acaso. Então, a primeira frase aqui, olha, convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Então, gente, eu acho assim, acho não, tenho certeza. Tudo que nós fazemos e vivemos nesta presente encarnação estava predestinado, estava acordado. Nós somos conscientes do que iria acontecer com a gente. Embora, né, que o véu do esquecimento faça com que nós nos esqueçamos de tudo isso, mas nós concordamos com tudo. Então, quando nós falamos assim, seja feita a tua vontade, né, é a vontade de Deus que tem que ser feita, que tem que prevalecer. Então, se dentro daquele problema que nós estamos passando, aquela dificuldade que nós estamos passando, se nós formos merecedores, né, através da vontade divina, a vontade bendita, que aquele problema se resolva naquele momento, ótimo, que bom, graças a Deus. Mas se nós não tivermos ainda o merecimento, o discernimento para lidar com aquela situação, então nós temos que aceitar e ver o que está sendo feito de errado para poder minimizar aquele problema, né? Aqui no planeta Terra, pouquíssimos são aqueles espíritos que vêm sem nenhum problema para resolver. Nós não estamos ainda num planeta de provas e expiações. Ele está mudando, né? Está passando por essa transformação, que bom. Nós ainda vamos pegar um restinho, né, dessa coisa boa. Mas esses problemas, essas arestas, nós temos que parar e sem ficar cobrando muito, né? Por que nós não cobramos primeiro de nós? O que eu estou fazendo de errado para estar passando por esse problema? É interessante, nós convivemos hoje, né, com duas coisas que são muito comuns. A primeira delas é a depressão. E a segunda delas é o câncer, né? Vocês sabem que a ciência está super avançada e até hoje não encontraram a cura para o câncer. E por que essa cura não vem, né? Porque é uma doença que ela não está só no corpo físico. Então, por que as pessoas, eu posso pegar lá, pessoa A e pessoa B, elas têm o tumor no mesmo lugar, elas passam pelo tratamento no mesmo hospital, com a mesma equipe médica, e uma vai obter sucesso de cura, a outra não. Então, nós temos que saber que aquele que conseguiu obter a cura, que passou por aquele problema de uma maneira amena, né, ele encarou os fatos de uma outra forma, ele conseguiu superar aquele obstáculo, aquela barreira, por mérito dele. Né? E muitas vezes estava predestinado lá, marcadinho, né? Olha, você vai passar por esse problema e vai perecer, você não vai conseguir vencer. Mas por mudanças da pessoa, por mudanças de atitude, por merecimento dela, ela consegue, às vezes, mudar o curso do caminho. Então, nós escolhemos o nosso caminho, nós escolhemos por onde nós queremos traçar, né, esse caminho, o caminho do bem e o caminho do mal, né, a tal história da porta estreita, né. Tudo que é muito fácil, que vem muito fácil, vai embora com muita facilidade. Então, cadê o gostinho de vencer aquela coisa? A luta, né, se ela não tem um suor derramado, ela não tem tanto sabor assim. Nós, quando lutamos para conseguir alguma coisa,
nós saímos vencedores de uma maneira diferente quando algo aconteceu e caiu de mão beijada no nosso colo. E nós precisamos também ficar atentos às pequenas coisas, gente, aos pequenos detalhes. Sabe, uma coisinha boba, olha, formou um tempo de chuva, eu estou na rua e esqueci a sombrinha. Por que eu vou ser privilegiado? Não vou pegar aquele temporal, ou às vezes estou de carro, o meu ônibus parou e eu consegui pegar aquele coletivo, e um outro irmão meu, que é meu irmão, ele está aqui no mesmo lugar, ele vai tomar toda aquela chuva. Mesmo estando de sombrinha, né? Porque às vezes a sombrinha vai embora, o vento quebra. Então, isso nós precisamos começar a entender, ver nas entrelinhas. E não adianta a gente querer viver a vida do outro. Isso não vai funcionar. Nós temos que olhar para a nossa vida, ver o que nós podemos mudar em nós. E também não adianta o desespero e falar, ai meu Deus, eu não sirvo para nada, quem sou eu? Lógico que você serve. Todos nós temos o nosso valor. Cada um de nós. Então, basta a gente começar a se aceitar, olhar um pouquinho dentro da gente, ver o que você tem de melhor para poder doar para o seu semelhante. Aquilo que você não tem de tão bom, então vamos começar a modificar, a trabalhar aquilo que não é tão bom que eu acho, não que o outro veja em mim, mas o que eu estou percebendo. E começar a trabalhar isso e aceitar um pouquinho mais as coisas. Então, cuidado com a história. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Tá? Nós não podemos nos comportar como crianças mimadas. Não aceito, não entendo. Isso é muito complicado. Tá? Nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado com isso para não deixar uma coisa que seria um fardo leve, muito pesado. Depois ele fala assim, olha, situando-se na terra, por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Então, gente, todos nós, voltando um pouquinho na questão do valor, o nosso instrumento de trabalho, tudo aquilo que está em nossas mãos, ao nosso alcance, é muito importante. Então, um auxílio que você faça para uma pessoa amiga, ou para uma pessoa que nem é tão sua amiga assim, não custa nada você ajudar, né? Tem aquela velha frase que diz que não importa só você não fazer o mal, você precisa fazer o bem, né? Não basta só a gente falar, mas eu não faço mal para ninguém, por que tudo isso acontece comigo? Mas e o bem, você tem lembrado de fazer? E fazer o bem não são grandes campanhas, coisas grandiosas, precisar aparecer, né, luzes da ribalta, nada disso. Às vezes uma palavra amiga que você dê para alguém que está em desespero. Emprestar o seu ombro para alguém chorar, sem você falar nada, você não precisa falar nada. Deixa a pessoa só desabafar aquela mágoa, aquela angústia dela já está de bom tamanho. Dar um bom dia com felicidade, né? Deixar essa alegria transparecer para as pessoas, isso é muito bom, faz bem para a gente, né? Depois um outro item que tem aqui, encontra-te no lugar certo em que habitas e a desempenhar os cargos próprios. Gente, ninguém está no lugar errado na hora errada, ninguém. Quando nós percebemos assim algumas tragédias, né? Existem acidentes que acontecem, envolvem muitas pessoas, ou às vezes uma pessoa só. Nada aconteceu sem precisar acontecer. Muitas vezes não estava marcado para aquela pessoa morrer, desencarnar daquele jeito. Mas a outra que se envolveu nesse assunto, ela é que provocou, né, aquele desencarne repentino, né, prematuro, coisas do gênero. Mas mesmo assim, nenhuma das partes vai ficar assim, sem responder por nada, né? Então, se não era para você estar naquele momento, naquela hora, o que você foi fazer lá? Alguém vai te cobrar, né? O que você estava fazendo ali naquele momento? E nós vemos muito hoje esses acidentes que acontecem, né? E de maneiras muito bruscas, muito trágicas, mas as pessoas procuram um pouquinho isso. É a questão da bebida. Agora, graças a Deus, que a questão aí da lei seca tem diminuído um pouquinho esses acidentes tão graves, né? Que deixam tantas sequelas, tantas marcas em todo mundo. Porque, às vezes, um jovem que desencarna tão cedo,
os pais, a família toda que vai carregar, né, por muito tempo essa angústia, essa perda. Ninguém quer perder ninguém, mas um dia todos nós vamos ter que voltar para o lugar que nós viemos, né? Nós éramos de um cantinho lá e vamos ter que voltar para a erraticidade. Então, assim, esse preparo, ele precisa acontecer. Mas, às vezes, quando esse desenlace vem sem ninguém esperar, né, de uma forma muito repentina, nós também precisamos saber lidar com isso. Porque nada, voltando, né, vou ser bem repetitiva hoje, nada acontece por acaso. Nada, nem a luz do sol brilhando com mais intensidade, nem uma chuva muito forte que vai causar uma enchente danada, vai atrapalhar a vida de muita gente, mas não acontece por acaso. Aí um outro item aqui, passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Então, todas as nossas experiências, elas são necessárias, todas elas. Desde o momento em que nós abrimos os olhos aqui, né, no planeta Terra, todas aquelas experiências, elas são válidas e são necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, não cabe a nós ficar só questionando e não fazer nada a respeito. Muitas vezes, nós encontramos irmãos nossos em situações muito mais difíceis. E as pessoas, né, usando aí um ditado popular, elas tiram de letra aquela dificuldade. E uma outra pessoa, um outro irmão que se encontra numa situação bem mais facilitadora do que aquela, está sempre reclamando, está sempre injuriado, não gosta de nada, não se relaciona bem com ninguém. Então é a pessoa que nasceu, né, de mal com a vida. Não precisa ser desse jeito. Hoje eu ainda falei para os meus alunos, se a vida te deu um limão, faça dela uma limonada. Agora, se você já tem uma limonada, ela não está tão boa, põe um pouquinho de açúcar, de adoçante, né? É um suco tão gostoso, não é verdade? Feito de um fruto tão amargo, tão azedo. Se a gente pegar um limão e chupar sozinho, ai, dá até um arrepio na gente. Mas olha as coisas gostosas que nós podemos fazer com ele, não é verdade? Uma outra coisa que é dita aqui, olha, recebe os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Gente, essa parte é brilhante. Nós temos que nos harmonizar com as pessoas que estão mais próximas de nós. Em primeiro lugar, em primeiro plano, eu tenho que harmonizar comigo mesmo, né? Eu tenho que estar bem comigo. Em segundo plano, o próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo? Aquele que está dentro da sua casa. Aquele que está dentro do seu lar. Eu fico indignada, às vezes, em ouvir assim casos em que as pessoas, nossa, eu não converso com meu irmão há 15 anos. Eu não converso com meu pai há 30 anos. Gente, isso não existe. Isso não existe. Aliás, existe, porque, né, as pessoas contam e está aí, né? O não existe aqui é meu. É complicado, não deveria existir, não é verdade? Porque, assim, o que eu estou fazendo com a oportunidade que eu tive de resgatar aquele problema com aquela pessoa? Eu fiz igual, né, pegar um dinheiro, um cheque, rasguei e joguei no lixo, joguei fora. Eu desperdicei a minha presente encarnação. Porque se eu tinha que estar aqui para resgatar a dívida com alguém que estava dentro do meu lar, e por capricho, porque isso é capricho, né? A falta do perdão, a falta do entendimento é um capricho nosso. Ah, eu vou perdoar porque ele fez isso para mim? Não. Tá, gente, mas não é bem assim que as coisas têm que acontecer. Quando nós apontamos um dedo para uma pessoa, tem 3 voltados para nós. Será que eu não tive uma participação nessa desavença, nesse problema? Não é verdade? E muitas vezes a participação foi muito séria e nós não nos lembramos, porque é aquilo que eu disse, a hora que nós reencarnamos, o véu do esquecimento está ali, eu não vou me lembrar de mais nada, não sei se eu fui João, Pedro, José, Maria, e acabou a história. Então nós temos que, assim, não deixar com que as pessoas nos prejudiquem, nos façam de bobos, não é isso que eu estou falando aqui. Mas o que eu posso mudar para melhorar esse relacionamento, para não me indispor com essas pessoas? Gente, deve ser muito difícil viver num lar onde a harmonia não impera.
Uma receita que eu quero dar para vocês é o Evangelho no Lar, mas é o estudo do Evangelho no Lar. Todos vocês devem escolher um dia da semana, uma hora exata naquele mesmo dia, e começar a fazer o Evangelho no Lar. Todas as vezes em que esse estudo é feito, os irmãos da espiritualidade que ainda precisam do nosso aparelho fonador para algum entendimento, alguma coisa, eles têm a oportunidade de vir até a nossa casa, ouvir aquilo que está sendo dito. Ah, mas eu não entendo nada que está falando ali no Evangelho. Não tem problema. Leia pausadamente, né? Leia uma vez, leia duas. Se não me engano, são mais de 2 anos para a gente fazer o estudo direitinho, né? Capítulo por capítulo. Às vezes o capítulo é muito grande, você não precisa se cansar. E nem os demais que estão ali. Divide. Lê um item hoje, um item na outra semana. Agradeça a equipe espiritual que está ali. Coloque água para fluidificar. Peça para o seu lar ser higienizado. Para que um cordão de isolamento seja feito ali ao redor do seu lar. Para que as boas vibrações imperem ali. Gente, isso é maravilhoso. Quem consegue, né, enxergar todo o benefício do estudo do Evangelho no Lar, consegue ver a luz que fica irradiada até na vizinhança das casas que fazem o Evangelho. Então procurem fazer isso, se munam, né, de coisas boas. Aí durante o dia, não estou bem, briguei com alguém, meu filho é difícil, não escuto o que eu falo. Adolescente hoje nós vamos deixar até uma página do lado, né? Porque eles, aliás, eles são adolescentes até os 30 anos. Não ouvem o que nós falamos de jeito nenhum, né? A adultescência hoje, não tem mais adolescência, é a adultescência. E parece que eles não têm o mesmo dinamismo que nós, na nossa geração, tínhamos. Eu, com 20 anos, já trabalhava e faltava 1 ano para eu casar, gente. Os meninos com 20 anos hoje, as meninas, são tão infantis que você fala, quantos anos você tem mesmo? Mas quantos? Você não consegue acreditar, né? Então a gente não sabe até que lado que é bom ou ruim isso, não é verdade? Mas vamos tentar, assim, nos proteger dessa maneira. Então tem um problema difícil? Aí não é o dia de fazer o estudo do Evangelho, não tem problema. Abra o Evangelho aleatoriamente e as palavras que você precisa ouvir vão estar ali. Aí você se harmoniza, fica calmo, fica tranquilo, não vai brigar com ninguém, não vai fechar a cara, nada disso, né? Depois aqui, olha, vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Essas condições de vida, né? O que seria a questão da condição de vida? Nós todos que estamos aqui no salão hoje, graças a Deus, chegamos até aqui com as nossas pernas, não fomos carregados por ninguém, estamos respirando sem ajuda de aparelhos, todo mundo aqui já fez uma refeição pelo menos no dia, alguns mais que uma, né? E estamos aqui aprendendo um pouquinho, né? Nos dando a oportunidade de aprender, de evoluir. Quantos irmãos nossos que dariam tudo para estar aqui sentadinhos nesse lugar hoje? Aqueles que estão passando por dificuldades na área da saúde, né? Que não se locomovem mais. Aqueles que nasceram sem conseguir se locomover sozinhos. E essas pessoas, o contrário do que nós achamos, né, que vamos esperar ouvir de uma pessoa assim, elas não são rancorosas. Elas encaram aquela dificuldade numa boa. Né? Parece não, né? Certeza. Que elas têm uma força, um vigor diferente. Por quê? Inconscientemente, elas sabem que aquela condição é favorável para elas. Eu li num livro, eu não sou muito boa para guardar autor, nome de livro, tá? Mas eu li num livro uma vez, uma passagem de um espírito que ele tinha atentado contra a própria vida muitas vezes, muitas. Então, a última oportunidade que ele tinha de reencarnar e não conseguir se suicidar, era ele ter tetraplegia, então não se mexia, né? E tinha limitação até de pensamento, gente, para ele nem pensar em se suicidar. Então é uma doença que dá no cérebro, que eu não me lembro agora, parece que é uma paralisia, né? E que faz com que a pessoa pense assim, uma coisa agora, outra depois, porque ninguém comanda o pensamento, né? O nosso pensamento vai longe. E olha que oportunidade bendita, gente. Não é verdade? E nós, assim, a grosso modo,
Não conseguimos entender isso, não é verdade? Às vezes passamos assim por uma coisa boba no trabalho e aquilo já é um cavalo de batalha. Ah, é porque ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí num relacionamento, não deu certo, nossa, eu sou a pior das criaturas. Não é. É que não era para ser naquele momento. Não é? As mães, quanto que nós que somos mães padecemos com alguma coisa que não dá certo para os nossos filhos? Mas, gente, a vida é deles, não é nossa. Eles precisam passar por aquilo. Nós demos o alicerce, colocamos no caminho do bem. Ótimo, já fizemos mais do que poderíamos ter feito de melhor, né, Matilde? Então, esse encaminhar é o importante. Você não, eu acho que ninguém tem um filho para falar assim, não, você vai ser marginal, você vai ser bandido. Ninguém faz isso. Ninguém tem essa condição. A mãe tem aquele sentido, né, maternal tão aguçado. Nós sentimos tanto aquelas coisas que acontecem ao redor dos nossos filhos, nos magoamos tanto quando alguém faz alguma coisa contra eles. Podem até nos ferir, mas se fizer alguma coisa com meu filho, não é bem assim o ditado nosso? Mas calma, vamos com cautela, né? Por que a gente vai se indispor? Quantas mães que se indispõem com outras mães por conta de briga de crianças pequenas, dali 5 minutos está todo mundo no play, brincando, e as mães nunca mais vão se olhar. Não é verdade? Então é uma animosidade que se cria desnecessariamente. É a condição de vida, nós que escolhemos assim. Então, não custa nada nós melhorarmos um pouquinho isso, amadurecermos. Se cada um de nós que está aqui no salão olhar um pouquinho para trás e fizer assim uma análise, nós vamos ver o quanto que nós já evoluímos de quando nós começamos a ter consciência que a evolução precisava acontecer. Não é verdade? Então, às vezes, uma xícara caía no chão, você já ficava bravo, brigava. Né? Hoje ela cai e fala, minha querida, por que você caiu, né? Isso é maturidade, é evolução nossa. E nós precisamos buscar essa evolução a todos os instantes, para não deixar a nossa encarnação paradinha, né? Aquele marasmo, aquela coisa amena, aguinha morna, não. Né? Vamos colocar isso tudo para borbulhar. Depois, gente, nós temos assim, olha, sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Eu vou resumir isso numa coisa só. Lá no interior de onde eu venho, né, tem um ditado que é o seguinte: se o burro é bom, carga nele. Só isso. Ninguém tem a luta maior do que aquela que possa conseguir vencer. Ninguém. Tanto que as coisas que eu passo, ela não passa, a Matilde não passa, o Vladimir não passa. Por quê? Cada um tem o seu fardo para carregar. E cabe a nós, mais uma vez dizendo, vocês viram que tudo está relacionado a nós mesmos. Cabe a nós, como que nós vamos conduzir isso? De que maneira que eu vou vencer essa luta, essa batalha? Eu vou ficar firme, vou ficar, assim, disposto a passar por tudo aquilo que eu tenho que passar? Ou não, eu vou me entregar, ai, nossa, eu estou doente. Como está doente? Ninguém nasceu doente, calma. Né? As coisas passam, tudo na vida passa, até a uva passa, né? Então, tudo passa. Uma outra coisa que fala aqui, olha, vários acontecimentos dos quais não se faz possível a desejada libertação a fim de que adquira autocontrole. Gente, adquirir autocontrole é fazer com que tudo que esteja dentro da gente seja equilibrado. O autocontrole, ele vem do equilíbrio. A pessoa que está desequilibrada, ela vai ter um rompante por uma coisinha bem pequena, né? Ela vai explodir. É como se nós comparássemos, né, a um copo que vai enchendo d'água, aquele pinguinho d'água vai enchendo, enchendo. Quando ele está na boca, a outra gota que cair transborda. Não é verdade? Então, o equilíbrio, ele é um treino. Você treina ter este equilíbrio a todos os instantes. E todos nós, bem que lá no fundo da alma, mas muito lá no fundinho, ainda trazemos uma coisa muito que primitiva. Porque senão nós não teríamos rompantes. Existem poucas pessoas, pelo menos que eu conheço, que
que são equilibradas 24 horas por dia, que conseguem se manter bem da hora que acordam até na hora que vão dormir. Isso é questão de evolução, é questão do treino, do equilíbrio, maturidade. Matilde falou tudo. É maturidade. Quanto mais nós vivemos, mais nós vamos nos equilibrando. Isso só vai acontecer com a maturidade. Por isso que a criança faz birra, chora, se desestrutura com muita facilidade. Ela tem pouca maturidade. Não é verdade? Agora, conforme o tempo vai passando, essa maturidade vem vindo, mesmo que a criança, né, seja um espírito mais velho, vamos dizer assim, mas naquele momento ainda não está, assim, mostrado para ele que tem essa maturidade, senão ficaria incondizente. Uma criança de 3, 4 anos, né, ter atitudes assim de alguém muito mais maduro ficaria incondizente. Então, até nisso, Deus é maravilhoso, né? Ele faz com que as coisas fiquem nos eixos, não é verdade? Depois aqui fala assim: atravessa circunstâncias por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. Gente, como que é bom nós podermos passar por coisas difíceis e vencer aquilo. Nossa, mas eu passei aquilo tudo? Não acredito. Meu Deus! Essa passagem me faz lembrar uma coisa que aconteceu comigo. Eu, há muitos anos, sofri um acidente de carro. E eu quebrei o braço em vários lugares, precisei colocar muitos pinos de platina aqui. E eu me lembro da equipe médica entrar no quarto, assim, mas seguramente mais de 10 médicos. Eles falaram assim: olha, nós operamos o seu braço, colocamos 19 pinos de platina e não garantimos movimento nenhum dele. Eu falei, tá bom. Aí a outra pergunta que eu fiz: e o meu filho está bem? Porque ele estava também no acidente. E o meu filho está bem? Quer dizer, pouco importava se eu ia ficar com o braço torto, se eu ia mexer, não ia. Né? Tudo bem, mas que eu vou... se eles fizeram a parte deles, mas não tinham garantia de nada, o que a gente ia fazer, não é verdade? Eu ia morrer porque eu não ia ter movimento no braço? Não. A duras penas, as coisas foram evoluindo, eu fui recuperando movimento, trabalho e muito, né? Sinto dores quase todos os dias, agora as coisas estão melhorando e vão melhorar mais, se Deus quiser. Mas eu não reclamo não, gente, não dá. Eu acho assim, se você parar para ficar reclamando, lamentando, você não sai do lugar. Não é? Você fica vivendo e remoendo aquele momento, você não consegue. Então, assim, uma vez uma pessoa me perguntou, falou assim, quanto assim que você sente de dor, né? A pessoa queria saber em que época que era, se era de manhã, de tarde, de noite. Aí eu respondi, só quando eu respiro. E quando você está dormindo, você não sente muito, né? Mas na hora que você acorda, a coisa está doendo. Mas eu falei assim, não, só quando eu respiro. Mas tudo bem, faz parte, se eu tenho que passar por isso, vamos passar e tudo bem, não é verdade? Depois aqui, gente, tem um outro item que fala assim, olha, em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgar melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Então, volto a dizer aquela história do fazer o bem, né? Ah, eu não faço mal para ninguém, tá? Mas e o bem você tem feito? Então, fazer o bem para o próximo é a coisa mais gostosa que tem na vida. Você poder tirar alguém de uma aflição que ela esteja passando, e pode ser uma coisa tão boba, não é? Olha, socorrer um vizinho, olha, uma lata de açúcar, sei lá, uma xícara de açúcar. Eu preciso de 1 quilo de feijão. Ou se não, você pode levar meu filho em tal lugar? Ou, nossa, você pode me ensinar isso daqui? Gente, são coisas... Se nós pararmos para pensar, durante o dia todo, né? Nós temos inúmeras oportunidades para fazer o bem para os outros. Nós só não vamos fazer se nós não quisermos. E as nossas atitudes, elas, volto a dizer, não precisam ser grandiosas, né? O trabalho da formiguinha é a coisa mais maravilhosa do mundo. Elas trabalham em equipe, né? Aquela coisa de uma auxiliar a outra e vão fazendo as coisas. Um formigueiro, né? Se vocês olharem um formigueiro gigante e analisar o tamanhozinho da formiga que ajudou a colocar aquele grãozinho de terra ali,
é uma coisa maravilhosa, né? Tem às vezes o tamanho, elas carregam gravetos, que tem às vezes o tamanho 3, 4 vezes maior do que o delas. O peso, então, e nós aqui reclamamos, meu fardo é grande, que não sei. Vamos parar com isso, né? Aqui, segundo é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-los aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educarmos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Então, gente, servir sempre, né? Cuidado com aquelas coisas que é próprio do ser humano, de querer se beneficiar em primeiro lugar, mas também não dá para fazer o trabalho inverso. Você não pode se anular para viver a vida do outro. Tá? Em benefício do próximo, você se prejudicar também não vale. O que vale é você estar disposto a ajudar a todos os instantes, mas a todos os instantes em que você esteja pronto para ajudar. Não adianta você tapar o sol com a peneira, né? Aquele velho ditado lá, descobrir um santo e cobrir outro, essa coisa assim. Aí não adianta. Eu vou ajudar o filho da vizinha, tá? E o seu filho, quem vai cuidar dele? Tá? Não é bem assim. Nós precisamos viver o nosso cotidiano, a nossa vida, procurar melhorar a nossa existência, fazendo bem para o nosso próximo, mas sempre comedidamente, de acordo com aquilo que vai sendo colocado nas nossas mãos. Agora, o que nós não podemos fazer em hipótese nenhuma é dar as costas para quem está precisando de auxílio. Isso não. Por capricho, às vezes por falta de interesse, né? É aquela velha história que dizem assim, que se você precisa de um favor, peça para alguém que seja ocupado, porque essa pessoa vai conseguir um tempo e vai te ajudar. O desocupado vai te enrolar e não vai te ajudar, não é assim? Então, não vamos entrar nessa linha dos desocupados, não. Vamos nos manter ocupados e conseguir fazer o bem da melhor maneira possível, mas sem essa cobrança. Porque, voltando lá no início, né, do nosso texto, o reino não é nosso, não é verdade? Nós estamos aqui, fazemos parte dele, né? Então, quando nós falamos no Pão Nosso, venha a nós o vosso reino, não é verdade? Então, nós queremos que Deus continue nos proporcionando todas essas oportunidades de crescimento. E volto a falar para vocês, nada é impossível. É trabalho de formiguinha, uma coisa de cada vez, um pouquinho por dia, né? As desavenças, é dentro da minha casa, então eu vou aparar essas arestas. É no meu trabalho, eu vou ajustar essas arestas. Vocês vão ver como as coisas ficam muito melhor. Muita paz a todos, tá? Tenham uma boa tarde. Agora eu vou responder as perguntas, né, Vladimir? Como ela mesma já colocou, agora é chegado o momento das perguntas, colocações, quem quiser falar alguma coisa, está aberto agora. Pegar uma senha, o pessoal está meio tímido. Não. Vosso reino. Verdade. Porque tem isso também, a complementação da prece. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, é verdade. Sem pensar. Verdade. Temos que agradecer. Então. Exatamente. Porque depois fica muito mais difícil, né, Matilde? Exatamente. Tá ligado?
com certeza. É. É isso aí. O perdão é a chave de tudo, né? Imagina que é isso. Uma formiguinha um pouquinho grande, né? Mas tudo bem. Ninguém quer falar nada, gente? Ah lá, isso. Deixa ela falar, isso. Sim, sim. Você vai dar esse, né? Acho que está descarregado. Linkei na internet, né? Oi. Então, o Sidney Carvalho é um palestrante muito, assim, legal também, né? Então, ele falou assim um dia, o que eu vou falar aqui agora, vocês vão estranhar, mas até o Fernandinho Beiramar, por exemplo, é um anjo. Aí todo mundo, como? Aí ele falou assim, só ele que não sabe. Então, dentro do que você estava falando, do trabalho de formiguinha, essas coisas, por exemplo, se você fez alguma coisa no seu passado, há um minuto atrás já é passado, que você não gostou, que sabe que não foi certo, você ajusta a visão e vai em frente. Porque aí o que vai acontecer? O exercício que você estava falando, você vai exercitando um pouquinho de cada vez, vai se construindo, se reconstruindo. Então, quando ele falou aquilo do Fernandinho Beiramar, todo mundo... aí eu lembrei da mãe que você falou. Então, a mãe dele, com certeza, ela não criou e não deu a luz a ele para ele se tornar o que ele foi. Então, quando a gente lembrar disso, desse exemplo, a gente lembra que todo mundo tem Deus dentro de si, até ele. Só que o dele está bem escondido, bem guardado, e ele não pôs para fora ainda, né? Então, a construção, é legal a gente pensar nisso e saber que nós vamos construindo todo dia um pouquinho, né? Eu achei legal esse exemplo da mãe que você falou. Eu queria falar uma coisa, Renata. Quando eu estava na faculdade, na USP, eu estudei na época da ditadura militar, né? Então era a época que pegavam professores, foi na época que mataram o professor Vladimir Herzog, né? E tinha gente dentro da USP que falava que a música mais linda do Chico Buarque era Meu Guri, porque era a música que falava do amor da mãe, que a mãe, para a mãe, sempre o filho, pode ser o que for, para a mãe ele vai ser sempre um anjo. Obrigada, Vladimir. Gente, muito boa as colocações das duas, né? E principalmente a respeito, voltando a falar um pouquinho, né, das mães, né? Só de nós termos a oportunidade, né, uma oportunidade única, bendita, de, assim, escolha, né, porque nós fomos escolhidos por Deus, né, para poder tomar conta de alguns filhos dele, né, para tentar encaminhar, para mostrar o caminho do bem. E quando ela deu o exemplo do Fernandinho Beiramar, ou de pessoas assim que não estão no caminho correto, nós temos que lembrar também que é uma questão de escolha. Não é verdade? É questão de escolha. Então, você enveredar para o caminho do mal ou o caminho do bem, não está vinculado a morar em lugares de más condições, não. Porque nós vemos pessoas da alta sociedade que se juntam com criminosos, que têm uma mente criminosa, não é verdade? Então, isso é bastante relativo, né? As pessoas precisam desenvolver dentro delas essa questão do perdão, conseguir enxergar as coisas boas, não é verdade? Essa nossa juventude de hoje, que anda tão assim, abandonada, porque a família, gente, eu digo o seguinte, eu acho que foi a pior coisa que foi feita no mundo, foi ter tirado a mãe, né, a figura da mãe, da esposa, da dona de casa, de dentro de casa. Porque não havia um preparo para isso. Então, as crianças hoje, elas nascem com 4 meses de vida, elas vão para uma creche, o berçário. Então, eles ficam ali com várias outras crianças, uma ou outra pessoa para tomar conta, que não é a mesma
a mesma relação de amor que uma mãe tem, uma avó, uma tia, né, um parente próximo. Então, o que acontece? Tudo isso já vem desestruturando. Essa desestrutura, ela acontece. Existem crianças que ficam na escola 12 horas, gente, 8 horas. É muito tempo, gente. Aí, quando eles chegam maiores, né, lá no ensino fundamental 2, com 13, 14 anos, que eles não suportam mais ir para a escola, ninguém consegue entender por quê. Mas, gente, se desde quando a criança começou a andar, estavam obrigando o coitadinho a fazer fila, dividir tudo com o coleguinha, que não sei o quê. São regras que são impostas em épocas diferentes. É igual gostar de literatura, né? Quando a literatura é apresentada para a pessoa no momento errado, ela não vai gostar de literatura nunca. Nunca na vida dela. Agora, se é apresentado no momento correto, em que ela tem a maturidade, ela vai achar tudo aquilo lindo, cada poema maravilhoso, né? Vai conseguir enxergar nas entrelinhas, não é verdade? Então, é bem por aí, tá? Mais alguém? Eu sou como o advogado do diabo, né? Por outro lado, também já é um princípio de socialização, não é? Então, tudo tem um porquê. Já que o progresso é uma lei e atinge a todas as criaturas, Fernandinho Beiramar, e outros tais, não é? Então, esse progresso também existe. As mulheres vão trabalhar fora, aquelas que vão por uma necessidade de aumentar, por exemplo, a renda familiar. É um sacrifício, porque elas não deixam de ser mães. E muitas vezes a ausência delas, elas compensam nos momentos em que elas estão com os filhos. Não é? Então tudo isso é muito relativo também. Porque assim, algumas que não conseguem fazer suprir essa falta, né? É bem complicado. Então, por exemplo, existem mães que trabalham em ofícios assim, que precisam trabalhar 24 horas por dia, que é o caso da policial militar. Ela não consegue nem acompanhar as atividades do filho em casa, na escola. Ela não tem como ir a uma reunião, é muito complicado isso. Por mais que tenha o descanso, sempre estão fazendo uma outra coisa. Então, esses afazeres são bem complicados, precisa administrar bem o que a Matilde falou. Por isso falou. que é importante também, no setor de trabalho, ter as creches, não é? Que aí a mãe pode amamentar, pode cuidar. Então, isso é evolução também, não é? As necessidades aparecem e o progresso também aparece. Tudo precisa acontecer da maneira correta, né, Matilde? Mais alguém, gente? Mais alguém? Não. Tudo bem? E a última coisa que eu gosto de colocar é o seguinte: fala, meu querido. A gente não pode esquecer nunca que existe a escolha do próprio ser, né? Então, sim, o livre-arbítrio. Infelizmente, tem o livre-arbítrio. Então, muitas pessoas que se desviam, no caso do Fernandinho Beiramar, que nem você falou, o mesmo Jesus, o mesmo Deus, a centelha está dentro dele, mas foi a opção dele. É a escolha dele. Entendeu? Exatamente. Então, isso aí tem muita gente que fica, até pais, quando os filhos erram, tem muitos pais que ficam, onde foi que eu errei, né? E às vezes não é o pai que errou. Não. Foi a escolha do próprio jovem que foi fazer aquilo errado. Então não foi a criação, não foi a formação, não foi nada, foi a escolha própria. Isso a gente tem que deixar bem claro também. Com certeza. Obrigada, viu, Vladimir? Gente, obrigada, boa tarde para vocês, até uma próxima. Obrigado você. Muito obrigado, a palestra foi muito boa. Bom, antes de partirmos para nossas vibrações, vou dar um recado a todos presentes e na internet também, que quarta-feira que vem a reunião é normal, tá? No mesmo horário. A casa vai abrir todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E no caso da nossa, a quarta normal às 14 horas, quarta que vem. Tá ok? Então, agora chegou o momento, depois desse aprendizado que nós tivemos, essa lição, que nos foi passado pelo que foi escrito pelo Chico, através do Espírito de Emmanuel, e ministrado aqui pela nossa irmã Renata, chegou o momento das nossas vibrações. Então vamos doar o amor que está dentro de nós, essa centelha que é divina, que vem de Deus, e que Jesus veio mostrar, dar o exemplo a todos nós. Então vamos fazer com que esse amor, ensinado tanto pelo Mestre Jesus, possa fluir e chegar até aquele irmão mais necessitado,
aquele irmão que está acamado, sofrendo de algum tipo de doença, sofrendo no seu lar ou na cama de um hospital. Vamos fazer com que esse amor, essa nossa união, chegue até ele e alivie a dor que ele está sentindo. Vamos fazer também com que esse amor chegue nos presídios, nas casas de detenção, e despertem aqueles nossos irmãos que cometeram erros, os quais estão pagando as suas penas. Vamos fazer com que esse amor entre nos seus corações, nos seus pensamentos, e faça com que eles se recuperem e possam conviver novamente no meio da nossa sociedade. Vamos levar o nosso amor a todos aqueles que pregam o Evangelho do Cristo, em todas as seitas, em todas as casas de orações, para que cada vez mais aumente os trabalhadores desse amor divino. Vamos fazer com que esse amor chegue também àqueles que estão abandonados nas ruas, aquelas crianças que estão largadas, que foram abandonadas. Vamos fazer com que esse amor abrace essas crianças fraternalmente e possam devolver a vontade da vida, o interesse por tudo, para que se recuperem aqueles nossos irmãos que caíram nas drogas, que se recuperem e possam viver suas vidas normalmente. Vamos levar nosso carinho e nosso amor a todos os nossos familiares, amigos, sejam eles de escola, de trabalho, do nosso convívio. Vamos fazer com que todos sejam abraçados e acarinhados por esse amor que estamos emanando. Agora eu peço que esse amor vá para aquela pessoa a qual você veio buscar ajuda aqui, que ele seja seu parente, seu familiar, seja seu amigo, um colega de trabalho, aquela pessoa que você veio em nome dela buscar ajuda nessa casa. Firme seu pensamento nessa pessoa, para que o plano espiritual possa atuar e trazer-lhe paz, melhora na saúde, enfim, tudo aquilo que você veio aqui buscar. Vamos fazer com que esse amor chegue também aos nossos lares, abrace todos aqueles que lá convivem conosco, e que esse amor também seja derramado a todos aqui presentes, para que possamos continuar firmes no propósito de continuarmos servindo a Jesus, nosso Mestre, continuarmos vivenciando o seu Evangelho, para que possamos cada dia mais nos melhorarmos e possamos ser dignos de ser chamados de filhos de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos voltando aqui à casa, pedindo a todos que se mantenham em silêncio, que nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que é os passes, e agradecendo a todos pela presença, aos nossos amigos também, desejando uma boa semana e até a próxima quarta. Não esqueça, teremos reuniões na próxima quarta, às 14 horas. Muito obrigado, boa tarde.